A paz do Senhor, queridos, que bom te encontrar em mais um devocional e juntos mais uma vez mergulharmos naquilo que o Espírito de Deus tem nos soprado para estes dias. Eu quero começar esse devocional com uma palavra de profecia ao teu coração. Hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Prepare-se, porque coisas pequenas do Senhor virão sobre a sua vida. É com esta palavra que eu quero te desafiar a entrar comigo nesse devocional. Primeiro eu quero te fazer um convite a acompanhar todos os dias, diariamente, o devocional que aqui nós estamos fazendo e colocando para a tua vida, a tua casa e tua família. Segundo, eu gostaria de te convidar a compartilhar esse vídeo. Se você não faz parte dessa comunidade, que você se inscreva. Se você ainda não curtiu esse devocional e todos os demais que nós já fizemos até aqui, eu quero te convidar a fazer isso agora. E se você puder, envie esse vídeo a alguém. Talvez esta palavra de profecia também chegue ao coração dele da maneira que lhe é necessário. Bom, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o Deus das pequenas coisas. Sabe, uma das vertentes da nossa vida de fé é que nós estamos nos acostumando com grandes operações de Deus. Nós temos a expectativa do Deus que faz coisas grandes. Sabe, talvez a nossa expectativa de fé é que Deus hoje nos toque e nos leve e nos arrebate e nos leve a ter visões ainda não vistas. E não é que Deus não tenha todas essas coisas. Mas e se Deus quiser te entregar as coisas pequenas? Se Deus quer entregar a você as coisas singulares? Eu vou te fazer uma pergunta com sinceridade. Qual o maior milagre que Deus fez? Em duas mulheres, Deus tocou de maneira distinta. Uma, a Bíblia diz, que ela não tinha nada em casa a não ser uma botija de azeite. E então os cobradores vieram para cobrar e queriam levar os teus filhos. A Bíblia diz que o profeta lhe deu uma palavra, que ela pedisse vasilhas emprestadas, não poucas, enchesse as vasilhas, derramasse o azeite, e quando cessou as vasilhas vazias, então parou o azeite de jorrar. Então ela procura novamente o homem de Deus e ele diz: agora vai, vende, paga o que deve e vive do resto. Ora, em um só dia, Deus operou um milagre grandioso na vida daquela mulher. Fez com que todas as suas dívidas anteriores pudessem ser quitadas, pagas, e deu a ela uma provisão para o resto da sua vida. Mas a Bíblia também conta que certa feita Deus envia um profeta a sair do Querite e ir para uma cidade, aonde ele encontraria uma viúva. E o texto bíblico então diz que aquela viúva catava alguns gravetos para fazer o último pão, para que ela, seu filho, pudesse comer e então morresse. Naquele tempo o profeta a desafia: antes de fazer o teu bolo, faça um primeiro para mim. Então eu vou liberar uma palavra. Que palavra ele liberou? O azeite não vai acabar, a farinha não vai terminar, até que chova sobre Israel. Então eu te pergunto, qual milagre é o maior milagre? Talvez você vai dizer, o grandioso milagre da multiplicação do azeite, porque um dia só aquela mulher pagou todas as suas contas e a partir dali viveu uma provisão para o resto da vida. Eu vou te dizer que para mim o Senhor estava fazendo um grande milagre nas pequenas coisas daquela mulher que não tinha farinha e não tinha azeite para a continuidade da sua vida. Sabe por quê? Porque o texto bíblico diz que não acabaria. Não quer dizer que seria multiplicado. Quer dizer que todos os dias, quando tudo parecesse que estava terminando, Deus restabeleceria aquilo que estava acabando. O que Deus estava dizendo a ela é que diariamente Ele seria o sustento e a provisão. Que diariamente o azeite voltaria na sua medida diária. Que diariamente a farinha seria estabelecida na medida diária. Portanto, Deus fez um milagre todos os dias na vida daquela mulher. A partir daqui eu quero fazer você entender, a partir de uma leitura de um texto, chamar você para como Deus
olha para essas coisas. Existe um texto do profeta Zacarias que precisa ser vasculhado novamente pelo meu e pelo teu coração. Eu quero chamar você a ler comigo Zacarias, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui você conhece. Deus estava dizendo que não será por força nem por violência, mas pelo poder do seu espírito. Ou seja, não é como você quer, nem como você imagina. É como Deus quer e como Deus estabelece. Mas preste atenção agora à pergunta que Deus estabelece no versículo de número 7. Então ele diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Versículo 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Olhe para cá, me deixa dizer uma coisa. Se tem uma coisa que abomina o coração de Deus, é quando nós começamos a desprezar as pequenas coisas. As coisas simples, singulares. As coisas que movem o coração de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus olha para a nossa vida e o quanto nós damos valor àquilo que parece pequeno. Deus olha para a nossa vida e sabe o quanto nós ainda colocamos como ação, como vida, como propósito, tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado como vida de fé. Como você carrega as pequenas palavras, os simples gestos de Deus, as menções de cada reunião de oração, como você estabelece a sua vida de jejum, sabe, coisas pequenas. Como você olha para tudo isso, como você contempla tudo isso, como você caminha em todas essas coisas. E o confronto de Deus é com você, que tem esperado só coisas grandes, uma grande oportunidade, uma grande movimentação de Deus. Só quer viver de coisas grandes e notórias. E esse talvez seja o mal da nossa geração. Gerar somente condições que a nossa vida esteja atrelada a grandes movimentos de Deus. O Senhor é Deus de grandes movimentos, sim, é verdade. Mas a pergunta que fica é o quanto nós estamos vivendo as pequenas movimentações do reino dos céus. O quanto você ainda se move nas pequenas reuniões de oração, nos pequenos encontros com a face de Deus, nas pequenas movimentações da sua vida de fé. O quanto isso tudo em Deus ainda está estabelecido. Se você entende tudo isso, eu espero que esta palavra comunique ao seu coração. Talvez, sim, Deus te escolheu para coisas grandes, mas talvez seja a hora de você começar a valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pequenas ações, as pequenas atitudes, os pequenos serviços, os pequenos encontros, os pequenos propósitos. Aquilo que parece para você tão singular, talvez seja a hora de você abraçá-los com muito mais devoção e muito mais amor. Eu espero que essa palavra fale ao teu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.